Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre Débora. Mais um capítulo sobre aprendendo com as mulheres da Bíblia. Como liderar quando Deus a chama? Então, Débora era profetisa e Deus deu a ela o dom de falar aos homens e mulheres de Israel, fortalecendo-os, encorajando-os e os consolando. O apóstolo Paulo definiu a função do profeta: aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Débora não era uma mulher solteira que podia dedicar sua vida inteira a ministrar para Deus. Ela tinha as responsabilidades de esposa, do lar e um marido para cuidar e equilibrava essas práticas dia após dia. Porém, antes de tudo, era porta-voz de Deus. Longe de mim sugerir que coloquemos o trabalho de Deus à frente de nossos lares e família. Mas também não podemos torná-los desculpa para evitar usar os dons de Deus onde Ele nos coloca. Débora era líder de Israel. Outras traduções a chamam de juíza. Quando as tribos de Israel se assentaram e se estabeleceram em Canaã, a maioria dos juízes eram líderes militares que chegaram ao poder em momentos de crise. Eram mais generais do que juízes. Eles eram líderes sábios e capazes de aplicar justiça na família, tribo ou nação. No período dos juízes, no Antigo Testamento, Israel ainda não era nação e agia como uma confederação de tribos autônomas, cuja ligação era seu ancestral Jacó. Eles adoravam no tabernáculo em Siló. Durante os 3 séculos que cobrem esse período, um padrão se repetiu muitas vezes. Se um governo central estável, cada tribo cuidava de seus próprios negócios nesse tempo de anarquia e apostasia. Assim, as tribos eram conquistadas e escravizadas por poderes estrangeiros. Após anos de servidão, clamavam a Deus implorando por livramento. Então, surgiu um juiz para organizar uma campanha militar e livrá-los da opressão. Assim, a tribo viveria em paz até que o povo se afastasse novamente da lei de Deus. Débora combinava as melhores qualidades de um juiz do Antigo Testamento. Era ótima em estratégia militar e maravilhosa como juíza em suas decisões sobre os problemas que as pessoas lhe traziam. Ela julgou Israel no início da Era do Ferro, quando os cananeus tinham começado a fundir esse metal. Jabim, o rei cananeu, oprimia os israelitas nesta época e sua arma mais eficaz era seus 900 carros de ferro, que eram mais ágeis em terreno plano. Os cavalos poderiam puxar os carros com menos dificuldade em superfícies planas, mas não em região montanhosa. A situação era ruim, a ponto de o povo não poder usar as estradas. Esgueiravam-se por caminhos e trilhas para ir de povoado a povoado. À noite, os agricultores debulhavam seus grãos em cavernas secretamente. Vida e propriedade não valiam nada. Mulheres eram estupradas. Essa opressão cruel e brutal perdurou por 20 anos. Enquanto isso, sob sua palmeira na região montanhosa de Efraim, Débora dispensava justiça e sabedoria a todos que a procuravam. Ela recebia informações sobre a cruel opressão do norte. Certo dia, ela mandou chamar Baraque e lhe deu ordens cujas instruções começaram com as palavras: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem. Era uma mensagem de Deus para Baraque, não de Débora. Isso se torna importante para compreender o que se seguiu. Baraque disse que só iria se Débora o acompanhasse. Apesar de Baraque ser prudente, Débora viu o medo e a relutância que ele sentiu
e acrescentou outra profecia. Está bem, eu irei, disse ela, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque então reuniu um exército de 10.000 homens e com Débora colocaram-se nas laterais do Monte Tabor. Taticamente isso era sensato. Os carros de ferro precisavam ficar no plano. Enquanto o exército de Baraque permanecesse nas encostas da montanha, estaria relativamente salvo. Sísera reuniu seu enorme exército na planície entre o ribeiro Quizon e a cidade de Arosete-Agoim. Baraque e seu bando de homens desorganizados e mal equipados não ofereciam páreo humanamente falando para o poderio militar de Sísera. Mas esse ponto de vista não considera o personagem crucial desse drama: Deus. O Senhor prometera que Sísera seria atraído para o ribeiro de Quizon e perderia a batalha. Naquele dia, a batalha deve ter parecido terrivelmente desigual para Baraque. Ele pode ter duvidado, mas a porta-voz de Deus estava ao seu lado. Não importa o que ele sentiu naquela encosta, teve fé. Em Hebreus 11:32, nós o encontramos na lista dos heróis da fé. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I d.C., relata que enquanto Sísera e seu exército marchavam para o leste, uma tempestade de granizo atingiu, encheu os soldados cananeus no rosto, cegando os arqueiros, os condutores dos carros e os cavalos. Sísera encarou o granizo ou chuva, porém foi Deus quem desencadeou os poderes dos céus. Assim que o terreno plano se transformou num charco, as rodas dos carros de ferro rapidamente atolaram na lama, e o exército precisou abandonar seus poderosos carros de guerra e seguir a pé. Ao mesmo tempo, o ribeiro Quizon, normalmente um córrego, inundou numa poderosa corrente e varreu para longe muitos soldados cananeus. Quando Deus está na marcha, as estrelas lutam ao seu lado. Os céus cumprem sua vontade. Todas as forças da natureza estão sob seu controle, e por isso podemos seguir firmes e avante. Lembre-se de que Débora dissera a Baraque que ele não teria honra de matar o cruel Sísera. A honra seria de uma mulher. Sísera, cansado de fugir do campo de batalha, foi até a tenda da família nômade de Eber, o queneu. Jael, esposa de Eber, convidou Sísera a entrar para descansar. Mas, quando ele estava dormindo, Jael pegou um martelo e uma estaca da tenda e cravou-a uma têmpora à outra, Cravou-a de uma têmpora à outra, pregando sua cabeça no chão. A crueldade de Sísera era lendária. A tradição rabínica conta que a filha de Jael fora cruelmente estuprada por ele e alguns de seus companheiros. Não temos confirmações bíblicas sobre isso. Porém, se os rabinos estão certos, Jael estava repleta de motivação pessoal para matá-la. A história termina em Juízes 5:31. Ali ficamos sabendo que após essa batalha, houve paz na terra durante 40 anos. Ela tinha o dom espiritual da profecia, o qual usou para liderar o povo de Deus, e o dom da sabedoria para julgar prudentemente esse povo. Era porta-voz do Senhor, a quem generais, assim como plebeus, ouviam. Se o seu poder e influência não fossem equilibrados por sua justiça, ela poderia ter se tornado uma déspota. Débora usava seus dons, poder e influência com maravilhosa humildade. Tinha a palavra vinda de Deus e, em vez de empunhar uma espada e marchar à frente do exército israelita, entregou essa tarefa a Baraque. Assim, garantiu que ele soubesse que Deus lhe dera a vitória. Débora não buscou crédito por essa brilhante estratégia militar. No Cântico de Débora, ela louva a Deus pelo povo em Israel, que estava disposto a se oferecer para o trabalho do Senhor. Ela não se importava com quem levaria o crédito, nem ser a melhor. Sua inabalável fé no Senhor
de Israel a orientava no uso de seus dons, poder e influência. Se por um lado ela viu as fraquezas do povo com quem tinha que trabalhar, por outro, foi além e enxergou o poder e o cuidado de Deus. O que a mulher que recebe dons de Deus, que a coloca em posição de liderança, deve fazer? Usar tais dons. Mas manter-se com a mão levemente aberta como sendo um presente de Deus, isso significa não buscar os holofotes, não insistir em levar os créditos pelo que faz. Permita ao Senhor que lhe coloque para servir, que Ele envergonhe o forte a usá-la em toda a sua fraqueza. Ele é o único que exalta e abate. Bom, essa foi a palavra de hoje. Que o Senhor esteja contigo, a consolando, a confortando e te dando força. Em nome de Jesus. Amém.